Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Como atender crianças na clínica junguiana. Bom pessoal, lembrando que esse minicurso se deve ao fato de estarmos muito próximos do Dia das Crianças, tá? Que vai ser na próxima terça-feira, daqui a 2 dias, 3 dias, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né? Hoje é sábado, então daqui a 3 dias vai ser o Dia das Crianças, e amanhã, domingo, né, a parte final desse minicurso será postada com apenas 2 dias de antecedência em relação ao Dia das Crianças. Bom, na aula 1, nós conversamos sobre o desenvolvimento do ego infantil, o nascimento da consciência na criança, que é um momento simbólico, né? É um momento arquetípico, psicológico. Nós conversamos sobre a participação mística, que é algo fundamental para que a gente possa entender as origens desse processo de diferenciação da criança em relação aos pais e como a psique da criança orbita a psique dos pais, ou seja, são traços, são elementos evidentes que a gente pode observar no atendimento infantil, né? E falamos também sobre a questão da plasticidade infantil no processo de educação, que o Jung vai falar muito sobre essa questão no volume 17, o desenvolvimento da personalidade. Lembrando que na clínica junguiana, segundo o próprio Jung, os objetivos da psicoterapia consistem na expansão da consciência e no desenvolvimento da personalidade, né? E aí, já que a gente falou no ego, né, sem excluir o inconsciente, certo? Porque uma das dificuldades, né, que principalmente eu observo isso em certos autores norte-americanos que são junguianos, quando vão falar do ego, excluem o inconsciente, porque diante do pragmatismo norte-americano, ah, existe uma abstração do eu em relação ao inconsciente. Essa abstração não é real, por definição. Não que o pragmatismo tenha algum problema, muito pelo contrário. O pragmatismo norte-americano influenciou muito Jung em sua epistemologia, em sua metodologia, William James, por exemplo. Mas às vezes a gente tende a querer, na ânsia de ser didático, de separar, né? Mas quando eu falei em participação mística, em estado indiferenciado, estado arcano, essa separação simplesmente não existe. O inconsciente está agindo o tempo todo, quase que como uma espécie de transfenômeno. Por quê? Porque anterior ao fenômeno sincronístico ocorre a partir de uma sincronicidade com o fenômeno do ego e é também posterior à consciência, tá? Então, mas para a gente poder de fato estar face a face com as imagens do inconsciente, já que a análise em Jung, e eu não me canso de falar, é um confronto com as imagens do inconsciente, é um estar face a face com as imagens do inconsciente, eu trago o conto de fada, né, da Alice no País das Maravilhas. Por que é importante esse conto? Porque a gente precisa de uma certa extroversão na clínica, a gente precisa de um certo movimento empático na clínica, de uma certa empatia na clínica. E isso consiste em tentar deslocar a nossa percepção para tentar entender o mundo como a criança entende. Ou seja, tentar perceber o mundo como a criança percebe. E como é que a criança percebe o mundo? Bom, um dos melhores exemplos que eu já encontrei na minha vida para tentar entender isso é justamente o conto de fada. É justamente esse conto de fada, Alice no País das Maravilhas, né? Em que a Alice começa perseguindo um coelho, em que o coelho olha para Alice e fala: estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Os adultos inconscientemente fazem muito isso com a criança. Olham para a criança e falam: estou atrasado, estou atrasado. E a criança, como uma forma de introjetar aquele comportamento do adulto, começa a repetir, né? Estou atrasado, estou atrasado. E aí a criança segue o coelho, cai na toca do coelho. Nessa queda ela vai passando por um processo de amplificação do eu, da personalidade. Ela vai crescendo e diminuindo, crescendo e diminuindo. E lá, no fundo da toca do coelho, ela vai encontrar com várias imagens arquetípicas, várias figuras arquetípicas, como a lagarta, o gato,
o chapeleiro maluco, né? A lagoa de lágrimas que ela chora e tal. E de repente ela encontra com o reinado da Rainha de Copas, que é um reinado em que as regras que são feitas são absurdas, em que as leis são absurdas, né? A partir de hoje, todo mundo vai comemorar o seu desaniversário, não mais o seu aniversário. Eu não quero rosas brancas no reino, pinte todas de amarelo, né? Cortem-lhe a cabeça porque eu não consigo suportar a frustração, né? Então, o mundo da Rainha de Copas, que é um mundo absurdo, que é um mundo sem sentido, que é um mundo cheio de regras, e essas regras são absurdas, é o mundo dos adultos tal qual visto por uma criança. Então, quando a gente tentar fazer esse movimento de extroversão, esse movimento empático, esse movimento de empatia, para tentar perceber o mundo como a criança percebe, a gente pode pensar no reinado da Rainha de Copas. Por quê? Porque na percepção da criança, que não assimilou as regras ainda, que está passando por um processo de integração com a consciência coletiva, o mundo dos adultos é um mundo de regras absurdas, é um mundo de regras que não fazem sentido. E o que é pior, para a criança se tornar adolescente e se tornar adulto, ela precisa ingressar nesse absurdo e nessa falta de sentido, né? Contando para vocês um exemplo jocoso da minha vida, quando eu era criança, tinha um pirulito que na parte final dele assim tinha uma hélice, e a gente comprava o pirulito, chupava o pirulito, no final ele virava um helicóptero, a gente fazia assim e ele saía voando, né? E eu achava aquilo fantástico. Eu me achava o Leonardo da Vinci descobrindo um helicóptero. Aí eu sou o Leonardo da Vinci inventando helicóptero, quando eu fazia isso, né? E aí eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou comprar uma fábrica de pirulito. E eu vou ter tanto pirulito que eu vou poder brincar todo dia. E aí eu cresci e hoje, não é que eu não comprei uma fábrica de pirulito, eu nem sequer gosto mais de pirulito, né? Porque aquele é um negócio que gruda no dente, gruda na boca, eu nem sequer mais gosto disso. Por quê? Porque houve um processo de adaptação, houve um processo que, do ponto de vista da percepção de uma criança, foi um processo de ingresso no absurdo, né? Ingresso no absurdo, ou seja, a fantasia criativa da criança, o brincar espontâneo da criança é muito mais simbólico, é muito mais alegórico também, de respeito à alma da criança. Vamos lembrar que nos arquétipos inconsciente coletivo, que está até aqui, certo? Nos arquétipos inconsciente coletivo, Jung vai fazer uma distinção entre o simbólico e o alegórico, evidentemente, certo? O alegórico como sendo uma paráfrase do conteúdo consciente, ou seja, um sinal na consciência, o simbólico dizendo respeito ao inconsciente, mas é justamente no brincar, como eu brincava, né? Com o pirulito que virava helicóptero, é justamente nisso que a criança, é nesse momento que a criança se torna sujeito do inconsciente, né? E quando a criança se torna sujeito do inconsciente, a criança passa a ser sujeito de análise, né? É isso que é interessante. Eu já fiz um trabalho de interpretação psicológica de várias brincadeiras infantis, brincar de barco, brincar de esconde-esconde, brincar de jogar bola, tal. Já fiz várias leituras desse tipo, e eu sei que o brincar revela a alma infantil, é a linguagem típica da criança e é o falar da criança. É o falar autorizado, né? Porque a criança na nossa sociedade muitas vezes não possui a fala autorizada. Por quê? Porque não possui capacidade de decisão. Quem decide a vida de uma criança são os adultos. Mas quando a criança vai brincar, e sempre que a criança brinca, a criança se torna sujeito do inconsciente, ela está assimilando as normas da vida adulta. Você pode ver uma criança brincando com um boneco. Geralmente ela dá ordens aos bonecos, ao boneco, que os pais dão a ela. E a forma dela tentar entender aquelas normas, aquelas ordens que os pais dão a ela, é ela dar ordens também ao boneco. É por isso que muitas vezes a gente toma a criança como sintoma dos pais, e mais uma vez volta à questão inicial, o primeiro passo para a gente compreender o atendimento da criança na clínica junguiana. Mais uma vez, a participação mística.
a tentativa de assimilar o inconsciente e a tentativa de se diferenciar em relação a esse inconsciente. Certos lugares comuns da retórica popular, das crenças coletivas, né, muitas vezes traduzem o preconceito que nós adultos temos com as crianças, né? Como, por exemplo, quando a gente chama uma criança, vem cá, menina, né? E a gente pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Né? Quando a gente pergunta o que é que você vai ser quando crescer, a gente já está dizendo que a criança não é nada. Né? Ou seja, a gente já está dizendo que a criança só vai ser alguma coisa quando ela crescer, quando ela se desenvolver. E esse ato de tirar a credibilidade da criança, de tirar a credibilidade da vida infantil, da imaginação da criança, da fantasia da criança, é uma das maiores agressões simbólicas, né, que um adulto pode fazer com a criança, que um adulto pode fazer com a alma infantil. Né? Então, a participação mística, desenvolvimento da consciência, a criança como sujeito do brincar, a criança como sujeito do inconsciente, a criança como sujeito da fantasia e a manifestação da fantasia criativa da criança na clínica, tá? São alguns pontos, algumas evidências científicas que a gente pode observar no atendimento da criança. Né? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula 2 desse mini curso. Essa aula tocou, né, constelou a minha criança interior. Né? Não tem como a gente falar de criança sem a gente meio que se emocionar um pouco, sem que a memória trabalhe um pouco da criança que nós fomos. Até porque clinicamente a gente só reflete sobre a experiência, né? Então todo nosso conhecimento clínico, conhecimento que a gente constrói, é a partir daquilo que foi vivido. É isso, pessoal. Até aula 3. Abraço.